deu umas miudadinhas. Já veio, pessoal? Olha o seguinte, já na frente, presta atenção aqui, ó. Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós trabalhamos a diversidade religiosa. Para a gente conhecer diversas religiões que existem no nosso planeta. E na aula de hoje vamos falar de duas grandes religiões monoteístas: o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo é a religião do Antigo Testamento, do povo hebreu, do povo de Deus, do povo escolhido, que começa lá com Abraão, lá no Antigo Testamento. E os cristãos são aqueles que são os discípulos de Jesus. Jesus Cristo que seria a consumação da palavra de Deus, a própria encarnação da palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E os cristãos e judeus têm um livro sagrado. Para os cristãos é a Bíblia, o livro sagrado, que na verdade é um conjunto de Antigo e Novo Testamento. Para os hebreus nós temos o Antigo Testamento. E nesse Antigo Testamento nós temos os profetas, os livros dos profetas, os livros históricos, os livros sapienciais e a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio e Números e Levítico, os 5 primeiros livros ali da Bíblia. Hoje nós vamos falar do Antigo Testamento, mais precisamente, de um livro histórico, que é dois livros históricos, que é o livro de 2 Reis, capítulo 12, e 2 Crônicas, capítulo 24, onde nós temos a história de Joás, que é o rei de Judá. Depois da morte de Salomão, o reino de Deus foi dividido em dois, né? E Judá passou a ser governada por alguns reis, um deles, Joás que sucedeu, ele era da linhagem de Davi, Atalaia, que foi o rei Amarília, se não me engano, anterior, que tentou eliminar todos os descendentes de Davi para cortar a linhagem e acabar com isso de ter alguém no trono que fosse sucessor da linhagem, do mesmo sangue de Davi, junto com Salomão. Joás era dessa linhagem, ele foi escondido e acabou conseguindo se livrar, depois ele cresceu, né? E ainda criança ele já assume o trono. Aos 7 anos, com a ajuda do sumo sacerdote Joiada, o Joás iniciou um reinado de 40 anos em Judá. E o início desse reinado foi aparentemente tranquilo. Ele tentou restaurar o culto, restaurar o templo. O povo andava desviado. Ele, com a ajuda de Joiada, vai trazer o povo de volta para a adoração de Deus único. Eles cristianos estavam caindo na idolatria, no politeísmo, na adoração de vários deuses e divindades feitas por mãos humanas. Então, aos 7 anos, com a ajuda do sumo sacerdote, ele iniciou o reinado de 40 anos em Judá, ficou 40 anos ali. No começo foi bem, mas depois, no final, ele começou a se desviar, principalmente depois da morte de Joiada, do sumo sacerdote que colaborou com ele. Ele começa a se afastar, começa a cair na idolatria e começa a fazer merda também, né? Após a morte de Joiada, o rei e seu povo pararam, né, de orar no templo. Ele, inclusive, tinha restaurado o templo. Então, quando o seu irmão Zacarias, que era um profeta, se queixou, o Joás mandou matá-lo a pedradas. E aí, Deus acabou castigando tanto Joás, que acabou depois sendo vítima de uma tramóia ali, ele foi assassinado para pegarem o trono, e também o povo de Deus recebeu uma punição, porque o povo também se desviou, foi na mesma onda de Joás. Com punição, Deus permitiu ir um pequeno exército sírio vencesse as forças de Judá e saquearam Jerusalém. E depois disso, Joás também acaba sendo morto. Então isso mostra como, segundo a palavra de Deus, segundo a crença dessas duas religiões, como quando nós nos desviamos dos caminhos de Deus, o que acontece com a gente? Não é que Deus vai e manda a maldade e o mal. Em algumas perspectivas do Antigo Testamento é o próprio Deus quem faz, porque o Deus do Antigo Testamento ele é tanto bom quanto mal. Ele empreende tanto bem quanto maldades. Depois, na perspectiva cristã, isso vai mudar. O cristianismo vai dizer que esse Deus bom e mal, na verdade, é um único Deus que é só bom. O mal não é obra de Deus, o mal é obra das consequências das escolhas e das ações humanas. E é obra também de Satanás, do demônio, do capeta, do capiroto, que seria o responsável, primeiro, pelo mal, porque ele era um anjo de Deus que se voltou contra Deus. Em algumas versões, por conta de uma inveja da humanidade, que estaria nos planos de Deus, ter uma divindade acima dos anjos, né? Então, isso mostra como, quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, as consequências são sempre desastrosas. O problema é que, quando nós também seguimos o caminho do Senhor, dá B.O. Porque os próprios profetas, olha só, Zacarias é um profeta de Deus,
Mas quando fazia as coisas certas, um homem santo, ele tentou se queixar, fazer com que o irmão Joás retornasse para o culto a Deus, retornasse para o templo. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto a pedradas. Então não tem salvação. Você fazendo bem ou mal, vai dar ruim para você. O mal você vai colher as consequências. E às vezes fazendo mal você dá até bem. Tem gente que faz um monte de merda e você dá bem. O Papa Marçal, por exemplo, candidato a prefeito, o cara só fez merda a vida inteira. Agora você está pensando bem, o cara está rico, milionário. E nós trabalhamos, igual ele, professor, o pai levou um condenado pobre, passando dificuldade financeira, buscando pagar minhas contas, tentando fazer as coisas certas e estou me ferrando. Igual o Zacarias. O Zacarias tentou fazer a coisa certa, foi queixar e se fudeu, morreu pedrado. Né? Então, não tem jeito. Fazendo bem ou mal, nós vamos nos lascar. Aliás, fazendo mal, às vezes a gente pode até se dar bem. Se a gente olhar para a realidade, né?